Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional Café com Deus. E já agradecemos ao Senhor por essa semana, por essa rica e feliz segunda-feira que o Senhor nos presenteou com a dádiva da vida. E já entregamos, nas mãos do Senhor, daquele que é o Criador dos céus e da terra, todas as famílias que estão em luto. Entregamos na mão do Senhor, para que Ele possa ser o consolo de cada coração. Mas vamos dar continuidade no devocional de hoje, João 10, versículo 27 e 28. Mas vamos iniciar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelas tuas dádivas na nossa vida. Obrigado pelo presente dia. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos dá. Nós podemos buscar todas as coisas dessa terra, todas as coisas materiais. Podemos buscar tudo de melhor para a nossa vida, mas se o Senhor não acrescentar no nosso dia mais um minuto, uma hora, um segundo do fôlego de vida, nós não seremos nada. Então te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos ainda de pé. E louvamos e bendizendo ao teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa semana que se inicia, por essa segunda. Te agradecemos pela família, pela casa, pelo alimento, pelo trabalho, por tudo que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos maiormente, Senhor, acima de todas as coisas, pela graça de Jesus Cristo, que nos justificou, nos lavou, nos redimiu na cruz. Pai, te entregamos em tuas mãos, Senhor, todas as famílias que estão em luto, que perderam entes queridos, que perderam pessoas amadas. Mas nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. A tua palavra fala que somos peregrinos nessa terra, que nós não somos daqui. Estamos aqui para uma missão, para um propósito: anunciar o reino, ser cópias de Jesus. Mas essa separação dói dentro do coração, dói na carne. E que o Senhor, por infinita misericórdia, venha consolar cada coração. E aos que estão em leito de um hospital, enfermos, que o Senhor, for da tua vontade, possa passar lá e libertar. Mas que em tudo seja feita a tua vontade. Que nós te pedimos também, Senhor, que haja paz, haja o shalom dentro de cada coração. Que nós não sejamos pegos pela ansiedade dessa vida. Que nós possamos confiar somente em ti, Pai. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João capítulo 10, a segunda parte final desse capítulo. Na sexta-feira nós vimos no devocional que Jesus, ele é a porta. A porta é o único caminho para a vida eterna. Então, ele anuncia, nesse mesmo capítulo, na perícope final, que ele é a porta. E quem passa por ele, quem entrar por ele, será salvo. E aí ele fala aquela questão do ladrão que veio para matar, destruir, e ali ele está falando de um falso mestre, um falso profeta.
Só que na continuidade desse capítulo, a incredulidade dos judeus ainda continua, dos fariseus ainda continua. E tem, do versículo 21 ao versículo 22, tem um período de 2 meses de diferença. Então tem um gap de 2 meses. Porque do versículo 21 para trás, a festa que era comemorada era a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que é comemorada em outubro. Já no versículo 22 em diante, a gente falava assim, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. A festa da dedicação a Hanukkah é a festa. Essa festa é comemorada em dezembro. Então a gente vê uma diferença de 2 meses aqui. E como que nós sabemos isso? Estudando a palavra de Deus. Então, e por isso é importante estudar a palavra de Deus. E a festa de dedicação foi uma homenagem após um período bastante conturbado que existiu no ano 165 a.C., onde Judas Macabeu ele dedicou essa festa, né, para o templo após um grande ocorrido horrível, um sacrilégio que aconteceu dentro do templo naquela época por Antíoco Epifânio. Então é nessa festa, nessa dedicação, que Jesus fala no 23 que ele estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão, né, uma estrutura com um teto e tal. Quando chegaram os fariseus, os homens judeus, e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus, né, fala no 25: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. E aí o versículo que eu deixei em destaque, Jesus começa a, antes de eu entrar no versículo, ele começa a falar sobre ele ser quem ele é. Ele fala aqui que ele é o Filho de Deus. Ele fala que no versículo 30, eu e o Pai somos um. Então ele se declara como Deus. E quando ele faz essa declaração, os judeus pegam pedra para apedrejá-lo por blasfêmia. Por blasfêmia. E ainda Jesus pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Se vocês estão vendo essas obras, essas boas obras que eu faço, por que vocês querem me apedrejar? E eles falam assim: você é um homem comum, um homem simples, e se apresenta como Deus. Nós não vamos te apresentar, te apedrejar por nenhuma obra, mas sim pela blasfêmia de se apresentar como Deus. Então nesse versículo vemos claramente que Jesus faz uma afirmação, que ele é Deus. Eu e o Pai somos um, versículo 30. E aí continua essa discussão, eles querendo apedrejar por falta de incredulidade. O problema é que tem muita gente hoje, nos dias de hoje, tendo acesso às escrituras, que também são incrédulos, que não acreditam e nem dão valor pelo sacrifício de Jesus Cristo, que não acreditam que ele é o próprio Deus encarnado, que é a manifestação visível do Deus invisível. Mas Jesus ele deixa uma mensagem aqui para esses incrédulos, e essa mensagem se aplica para você que também não dá valor e nem acredita em Jesus Cristo. E ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem está no rebanho, quem é do rebanho de Cristo, conhece a Jesus Cristo. Como uma ovelha conhece o assobio do seu pastor, nós, como ovelhas do rebanho de Cristo, filhos de Deus, irmãos de Cristo,
conhecemos a sua voz, a voz do pastor que nos salvou, a voz do pastor que nos guarda, a voz do pastor que nos mantém de pé, a voz de Jesus Cristo. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e Cristo, Deus, nos conhece desde quando ainda não existíamos. E elas me seguem. Então quem conhece a voz de Jesus Cristo, seguem a Jesus Cristo. E ele continua, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aquele que está em Cristo, ele recebe a dádiva de Cristo. Quem crê e entrega a sua vida a Jesus Cristo tem a dádiva de Cristo. E qual que é a dádiva de Cristo? A vida eterna. Não perecerão. Então quem conhece a voz de Jesus Cristo não perecerão. Aquele ou aquela que conhecer a voz, seguir Jesus Cristo, não perecerão. Passarão da morte para a vida. Morte essa que eu falo, morte no pecado. E a vida da vida eterna. A morte é só um step da nossa vida, a morte carnal. Porque aquele que está em Cristo não morre, mas usufrui da única promessa que não foi dada, a vida eterna. Paulo fala: viver é Cristo, morrer é lucro. Aquele que está em Cristo não tem medo da morte. Não tem medo porque não perecerá. Porque o que lhe espera é a eternidade. Então quem conhece a voz de Jesus não perecerão. Então confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa dos vossos pecados, das suas iniquidades, das suas falhas, dos seus erros, seja como você quiser chamar. Mas entregue a tua vida. Confesse com a tua boca que Jesus é o Rei, o Salvador da sua vida. Que não há outro caminho, não há outra verdade que te leve à vida eterna, que te leve ao céu, a não ser o nome de Jesus. Então quem conhece a voz de Jesus não perecerá. Essa é a mensagem de hoje. Que você medite nela e propague essa mensagem. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana abençoada por Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Graça e paz.